um dos maiores enigmas da arte brasileira. Mesmo depois de 2 séculos de sua morte, que serão completados em novembro deste ano, é impossível separar fato de lenda na biografia de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o mais importante artista brasileiro do período colonial. Os detalhes biográficos de Aleijadinho se fundem numa mistura de mitos nacionalistas, inventividade literária e hipérboles que criam uma nuvem espessa que nublam os fatos. Debates acalorados questionam sua identidade, a autoria de suas obras e até a sua real existência. Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, de certa forma foi um prenunciador da estética emancipacionista brasileira, né? Os ideais de nacionalidade, o contexto nativista que existia na colônia, vai, de certa maneira, influenciar a existência e o nascimento da Inconfidência Mineira. Aleijadinho teria nascido em 1738, filho de um mestre arquiteto e de uma escrava. Exerceu 4 profissões: marceneiro, arquiteto, entalhador e escultor. Antes de completar 50 anos, teria sido acometido por uma doença degenerativa que deformou e atrofiou o seu corpo e o fez perder progressivamente os dedos das mãos, com exceção do polegar e do indicador, e ambos os pés. Com o corpo mutilado pela doença, trabalhava com os instrumentos atados às mãos. Autópsias realizadas em seus restos mortais, no entanto, foram inconclusivas para confirmar a veracidade destas informações. A lepra é considerada pelos especialistas como sendo a doença que o levou a um martírio no final da sua vida. Eu acredito que, pelo uso, que é muito comum dos artistas naquela época e nos dias de hoje, luvas de proteção, por um trabalho muito brutal com a pedra e com a madeira, é de uso, né, você se proteger. Então, talvez, auxiliado pela lenda da sua doença, o povo, o vendo trabalhar, instigou-se essa questão em que ele se amarrava os formões nas suas mãos para que ele pudesse, então, produzir seus talhos. Seu pai, obviamente, teve uma importância fundamental. Ele era arquiteto, entalhador e marceneiro, dando a ele as primeiras noções dessas práticas. Mas acredito que Cláudio Manuel da Costa tinha uma biblioteca muito interessante e que Aleijadinho frequentava sempre. E ali ele teve um contato muito grande com gravuras que vinham da Itália, xilogravuras e águas fortes, ilustrando várias cenas e reproduzindo quadros de grandes pintores daquela época. Esse impacto que essa visualidade gráfica trouxe à obra de Aleijadinho foi considerado, inclusive por alguns historiadores, como sendo seu mestre mudo, tamanha importância que teve. A obra-prima de Aleijadinho são os 12 profetas esculpidos em pedra-sabão no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. O conjunto está disposto de modo simétrico, apesar da construção não simétrica dos corpos, numa coreografia que busca o equilíbrio dos contrários e o jogo das compensações. É curioso entender que o conjunto dos 12 profetas, que estão confeccionados e vestidos à moda turca, de certa maneira dominam a arquitetura na parte frontal do conjunto de Matozinhos. A arquitetura nessa época colonial, a escultura servia apenas como um adorno interno para essas naves. E ali, nesse conjunto, em Congonhas do Campo, a arquitetura é realizada em função da escultura. Então, a arquitetura ela se amolda a essas esculturas, levando a uma interpretação diferenciada do público até então. Era um elemento desconhecido na nossa arquitetura religiosa. Considerado pelo crítico Germain Bazin o último dos grandes imagistas cristãos e pelo poeta Pablo Neruda como o Michelangelo da América, o mulato Aleijadinho se tornou um símbolo do rico sincretismo cultural do Brasil, um mito do processo de construção da identidade nacional.
Mas, sobretudo, é o paradigma do artista que, através de sua dor, cria a beleza e produz, com sua mão imperfeita, a obra magnífica.